Olá, pessoal! Iremos ver nesse capítulo algo sobre artigo de opinião, certo? O artigo de opinião é sobre um sentimento muito importante que é a amizade. Então, nesse artigo são discutidos aspectos que fazem parte da vida de todos, certo? Foi um trecho extraído do livro, deixe-me ver aqui o nome. Tá na página seguinte, certo? É Capitolina, certo? Que é um nome, na verdade não é um livro, é uma revista online destinada principalmente a adolescentes do sexo feminino. É desenvolvida por jovens e aborda assuntos variados e importantes em nossa sociedade, como raça, desigualdade social, aparência, orientação sexual, etc. Site bem interessante para que vocês possam entrar e observar os assuntos abordados lá, a opinião das pessoas, enfim, é bem elaborado e importante para vocês nessa faixa etária que estão, certo? Então, ele vai tratar de uma fase difícil, né, que é a fase da adolescência, e ele vai tratar de um assunto muito delicado que persiste na nossa vida durante qualquer faixa etária, que é a amizade, certo? Esse trecho foi extraído do livro do artigo de opinião da Capitolina em dezembro de 2014, certo? Os altos e baixos de uma amizade, certo? É um artigo de opinião preparado por Laura Pires. E o último acesso foi junho de 2018 para a produção desse material, né? Então, aqui vocês verão alguns trechos, né, algumas partes que você vai conseguir detectar uma opinião, ou seja, o ponto de vista do articulista, que foi aquele quem escreveu o artigo, tá bom? Então, o artigo de opinião, como ele mesmo diz, ele vai comentar, falar, né, trazer para o público, para o leitor, uma opinião, um ponto de vista de quem escreveu aquele artigo, tá? E ele é formado por três partes, tá? A introdução, que seria, né, a apresentação do assunto em si. Depois eu tenho a segunda parte, que é a da argumentação, que eu vou comprovar, né, o posicionamento a respeito do meu ponto de vista. E, por fim, a terceira parte, que é a conclusão, que é um fechamento das ideias, né? E, possivelmente, a gente pode colocar uma sugestão, né, de intervenção para que esse problema se amenize ou até mesmo se termine, né? Então, eu posso deixar para que o leitor chegue a essas duas conclusões, né? Ou eu coloco uma intervenção, desculpa, do meu ponto de vista para resolver aquele problema, ou eu deixo algumas reflexões para que o leitor mesmo tome a sua conclusão, certo? Então, depois dessa leitura da definição teórica sobre o artigo de opinião, vocês voltarão, né, à página inicial desse assunto e farão os exercícios até aqui, ó, página 51, para que na aula a gente verifique e comprove se está correto, se precisamos elaborar mais as nossas respostas e assim sucessivamente, tá bom? Então, olha, artigo de opinião é um gênero argumentativo, organizado naquelas três partes que eu falei, a introdução, que é onde você vai definir a tese do seu texto. A argumentação a respeito da tese, né, de que você propõe lá no primeiro parágrafo, visando convencer o leitor de que o seu argumento, a sua ideia é a melhor, a de mais destaque. E, por fim, a conclusão, que ela sintetiza a sua opinião
podendo prestar sugestões, né, de intervenção ou, como eu falei, de levar o leitor a refletir e chegar numa conclusão que ele mesmo possa compor, tá? Então, essa é a definição teórica, algumas explicações e entendimentos a gente vai ver só na prática, né, na produção de um artigo de opinião, e a partir de agora vocês já estão aptos a responder a página 51, 50, né, voltando, né, 49, tá? Para que vocês possam organizar esses estudos sobre artigo de opinião. Mas antes, inicie a leitura, né, na página 46, desculpa, ou melhor, 47, para que você possa responder até a página 51, ok? A respeito de artigo de opinião. E então faremos a conferência das respostas na aula online. Até lá e obrigada!